Então, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis, hoje que é um sábado um pouco frio, mas muito com céu azul, muito bonito aqui no Gaspa. Hoje é dia 31 de julho de 2021 e a palestra de hoje é com a nossa irmã Mônica Gonçalves, que vai tratar do tema vigilância. Então, para que a gente comece, eu vou pedir a todos para que fechem os olhos e se envolvam nessa energia tão boa aqui do Gaspa. Para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão espiritualmente nos acompanhando, e para todos os companheiros que estão aqui conosco. Vamos nos aproveitar dessa energia maravilhosa, dessa luz, que nesse momento penetra os nossos corações, a nossa mente e principalmente o nosso espírito. E vamos pedir a Mestre Jesus que o encontro de hoje seja muito proveitoso e nós possamos, com as reflexões que a nossa irmã Mônica vai nos trazer, conseguir trazer um pouco mais de paz, de tranquilidade, de conforto para os nossos corações. E, ao mesmo tempo, entendimento para que nós possamos conseguir caminhar, para que nós consigamos continuar trilhando o nosso caminho. Pedimos aos amigos espirituais dessa casa que acompanhem a cada um de vocês que está presente aqui conosco, virtual, presencial, espiritualmente. Que eles assistam a cada um de vocês na certeza de que nunca estamos sozinhos. E assim, pedindo a proteção de Francisco de Assis, nosso mentor da casa, nós pedimos paz, tranquilidade e muito entendimento para esse encontro de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Eu vou fazer a leitura de hoje do livro Vinha de Luz, capítulo 132, Vigilância. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar da defesa do... É verdade uma fraternidade universal para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro.
As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço da construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus, a obra pertence. Ele virá no momento oportuno, a todos os departamentos de serviços orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimando a vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Então, meus amigos, é com muita alegria, então, que agora eu chamo a nossa irmã Mônica para a palestra de hoje. Bem-vinda, Mônica. Obrigada, Andréia. Obrigada a todos pela presença. É uma alegria muito grande poder retornar a esse ambiente, né? Hoje o nosso tema é a vigilância. E o Evangelho está repleto de lições sobre a vigilância. Mas nós escolhemos hoje Lucas, capítulo 12, versículo 35. Cingi os vossos lombos e acendei suas candeias. Os homens de Israel andavam com roupas bem compridas, grossas e largas, para que pudesse ventilar devido ao calor daquele local. Então, para que eles começassem a trabalhar, para que eles pudessem caminhar melhor, era necessário que eles prendessem essa roupa, colocassem um cinto na cintura e amarrassem a barra da roupa na cintura para que pudesse ter mobilidade, pudessem conseguir caminhar, né? Então, daí a expressão daquela época, cingir os vossos lombos. Toda vez que alguém disse assim, cinge o lombo, ou então encontrei com alguém que está com o lombo cingido, significa que ele estava pronto, preparado para o trabalho, pronto para trabalhar. E acender a candeia é o que a própria expressão diz, né? Iluminar. Acende a sua luz, ilumina o seu caminho, né? Jesus, quando insere essas expressões da época nas suas parábolas, ele dá o sentido espiritual para as expressões, né? E para isso eu vou contar uma história que está no livro Boa Nova, que o espírito Humberto de Campos nos passa através de Chico Xavier. Jesus estava na sua última semana conosco na Terra e reúne todos os seus discípulos para conversar, como se fosse assim, vamos repassar o aprendizado, né? Vamos rever todas as questões que nós aprendemos juntos nesse curto período que eles passaram juntos, que Jesus passou na Terra. E aí ele pergunta para os discípulos: o que o povo acha quem eu sou? O que eles dizem? Quem sou eu? Aí os discípulos dizem assim, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias. E aí Jesus pergunta assim, vocês que estão comigo durante esse tempo, aprendendo as lições, quem vocês acham que eu sou? E Simão, muito intuído, né? Muito bem influenciado, diz, és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. E ele diz para Simão assim, bem-aventurado seja Simão, pois está bem influenciado. E ele continua a sua conversação, esclarecendo e já alertando os discípulos do que aconteceria, que haveria o Calvário, que ele seria humilhado, que ele seria maltratado, tudo que iria acontecer, Jesus já sabia. E ele fala, e Filipe diz assim, mas mestre, logo tu que é tão bom. E ele volta a esclarecer os motivos
do seu Calvário, que havia um objetivo naquele Calvário. Aí, Simão chama Jesus num canto e fala em particular, né? Convém que o Senhor não assuste os discípulos. Afinal de contas, o Senhor não merece passar por isso. E Jesus vira para Simão e diz: retira o que você disse. Você está mal influenciado. E Simão leva aquele susto, diz assim: poxa, ele acabou de me dizer que eu estava bem influenciado e agora ele diz que eu estou mal influenciado. Passa, dormem, né? No outro dia, Simão observa que Jesus continua com a mesma amorosidade com ele, com o mesmo olhar manso e compassivo. E ele tem coragem de chegar a Jesus e dizer: Senhor, por que o Senhor falou daquele jeito comigo? E aí, eu vou ler a resposta de Jesus, porque eu não me atrevo a reproduzi-la. Simão, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior na sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas na jornada do mundo, também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Então, Jesus nos alerta quanto à vigilância que devemos ter minuto a minuto nas nossas vidas. E da inconstância que nós vivemos. Em um momento nós estamos muito bem intuídos, muito sintonizados, harmonizados com a providência divina. Num outro momento, devido a um pensamento, qual foi o pensamento de Simão? Não, Deus não vai deixar você passar por isso, né? Ele contestou o que Jesus estava dizendo. É lógico, estava escrito, os profetas já haviam dito, esse seria o caminho. Não é porque nós temos atitudes boas, estamos caminhando, que nós vamos nos livrar das tentações. E Jesus necessitava provar isso, era necessário que ele mostrasse para aquelas pessoas que muito sofressem, que apesar de todo o sofrimento, nós temos a condição de permanecer fiéis, firmes, constantes na fé. Essa é uma das mensagens do Calvário. E Simão, naquele de tentar assim, não, mestre, o senhor não vai passar por isso. Quer dizer, ele está tirando o corpo fora, né? De algo que já estava previsto. E por isso Jesus disse, retira o que você disse. É necessário que aconteça. É necessário que seja dessa forma. Então, ele colocou, e além do mais, ele chamou Jesus num canto, né? Chegou assim, ó, vamos conversar em particular, uma explosividade. O que nós temos a aprender, e que Emmanuel fala em diversas mensagens, é que vigiar é uma ação. Vigiar não é você parar e estar assim, ninguém se aproxima, não fala nada, não pensa mal, não é uma posição estática. É uma ação. Vigiar é observar o movimento. Sempre, em primeiro momento, o nosso. Observe-se como eu sinto, como eu penso, como eu estou vendo as situações que se apresentam no meu dia a dia, na minha rotina diária. Como eu estou. É necessário nos observar e refletir. Ah, eu acordei triste. Por quê? Que tristeza é essa? De onde vem essa tristeza? E temos que ter a atenção que necessitamos de
tranquilidade para esse processo de vigília. Nós, às vezes, temos a tendência de sermos cruéis, não só com o próximo, mas conosco. Nós temos que aprender a amorosidade do Cristo. O Cristo nos exemplificou isso durante toda a sua trajetória. Paciência com as crianças que ele estava instruindo, conduzindo, orientando. E nós temos muito a aprender com essa postura, aliás, tudo a aprender com essa postura do Cristo, né? Então, assim, é um processo vigiar, não é algo estático. E exige determinação, vontade. É necessário que nós coloquemos a potência maior da nossa alma, que é a vontade, em ação. Nós necessitamos querer fazer as coisas. As coisas não irão acontecer, nós é que faremos a nossa vida acontecer, né? Segundo, vou plagiar o Arthur Conan Doyle, que disse que o espiritismo era um movimento coordenado e bem dirigido na Terra, a nossa vigília tem que ser um movimento coordenado e bem dirigido por nós. Eu costumo dizer que o espiritismo é uma luz que chegou até nós, que nos traz, que nos mostra a responsabilidade, a nossa responsabilidade no processo da nossa vida. Só que, ao mesmo tempo que ele traz a responsabilidade, ele traz o poder. Porque ele mostra claramente que se você quiser, se você determinar, você vai conseguir realizar. Sejamos racionais. Não existe mágica. Toda mudança é gradativa na nossa vida. E a nossa vida é a nossa vida eterna. Não é esse capítulo que estamos vivendo neste momento. Quando nós falamos de reforma, de mudança, de vigília, é um processo da nossa vida eterna. E não só um foco neste dia, que é esta encarnação. E por que vigiarmos? Vigiarmos para não cairmos em tentação. E o que é a tentação? Tenhamos muita atenção com essa palavra. Porque nós temos, às vezes, o hábito de achar que a tentação está lá fora e vem aqui me perturbar. Estou quietinha e vem me tentar. Emmanuel é claríssimo quando ele diz que a tentação surge do fundo da sua alma. Está em nós. Assim como o lodo escuro e viscoso sobe do fundo do lago e turva a água translúcida. As tentações estão em nós, elas não estão fora de nós. Observe quando nós conversamos entre amigos. Estamos num grupo conversando. E há uma pessoa que fala sobre um determinado assunto. Cada um ouve de uma forma. Um acha que está dando uma indireta para mim, falou comigo, está querendo que eu ouça algo. O outro discorda completamente da colocação. Já outro concorda, já outro nem prestou atenção no que foi dito. Quem deu peso ao que foi falado? O ouvido. Foi a minha emoção que dá o peso ao que acontece fora de mim. E aí nós temos que ter a atenção de vigiar para observar quem eu estou deixando entrar na minha casa mental e me desequilibrar. Lembremos, nós convidamos as pessoas, os pensamentos, as ideias para estarem conosco.
aquilo que eu não quero, eu não penso, eu não falo. É uma questão de observar. A cada um tem algo que move e algo que não mexe comigo isso. Tem uma frase que eu digo sempre aqui para os meus companheiros de estudos. Mexeu? Leva que é seu. Se mexeu com você internamente, é porque aquela emoção está com você. Está com você. Então, olhe amorosamente. Por que isso mexe? Por que essa pessoa me irrita tanto? Por que eu não suporto nem ouvir? Qual é a questão? Lembremos, o nosso próximo é nosso espelho. Ele não é tão diferente de nós, né? Há um livro que diz que foi inclusive indicado pela Eugênia, que é uma palestrante que eu tenho uma simpatia espiritual profunda com ela, que ela indicou, e eu li, ele diz, e a autora, que é uma monja, fala assim, que o caos, os problemas, as dificuldades devem ser encaradas como uma excelente notícia. Apareceu um problema hoje na sua vida, dê graças a Deus. Você está pronto para poder lutar. Você está pronto para poder vencer. Você está pronto para caminhar. Deus não dá o frio maior que o cobertor que você tem. Se Ele coloca dificuldade na sua vida, é porque você está preparado para superar, para tratar, para vencer essa dificuldade. Então, observa que a tentação tem um objetivo fundamental na nossa existência. Lembremos, nossa existência como vida eterna, que é a possibilidade do autoconhecimento, da reforma íntima, de modificarmos a nossa rota. Porque toda vez que nós somos incomodados, somos tirados da nossa zona de conforto, do nosso sono letárgico, que às vezes nós ficamos, nós crescemos. Nós crescemos. Pouco ou muito, mas crescemos. Nós nos movimentamos, aquilo nos incomoda. E nós temos que procurar uma saída para sair daquela situação, né? Então, assim, e é importante nós colocarmos na nossa mente que nós não temos que arrancar isso de nós. Nós temos que entender que o processo de evolução é um processo amoroso. Nós não vamos pegar os nossos maus hábitos e dizer assim, sai de mim. Não, é olhando para ele. As tentações, os incômodos, os males, né, os nossos defeitos, nós vamos substituí-los por coisas boas, por qualidades, por soluções. O processo de aprendizado, ele só se dá quando você analisa, quando você aceita, quando você resolve respirar fundo e dizer assim, tá bom, me ensina. Para, respira, reconhece a necessidade para dar o primeiro passo. É por isso que Emmanuel diz que esse processo de vigiar necessita de silêncio, de prudência, de tranquilidade nesse processo. Então, tenhamos esse cuidado, né? Vamos aprender a lidar com as nossas tentações. Primeiro, nós reconhecemos, aí nós vamos aprender a conviver com elas, para com o tempo nós irmos modificando o nosso interior para que ela não nos movimente mais. Ela tem uma função bendita na nossa vida, que é nos ensinar. Observem que os espíritos de luz aqui estão conosco durante toda a nossa jornada a nos auxiliar.
E eles não se envolvem com as tentações desse planeta, com os nossos desequilíbrios, com as nossas perturbações. E eles não acabam banindo a tentação, não. A tentação já não movimenta com eles. Então, nós não vamos sair banindo as coisas do planeta, nós vamos aprender a modificá-las, a entendê-las, a modificar o nosso olhar, o nosso ouvido, como nós sentimos o que chega até nós. E essa é uma jornada linda, mas lenta, devagar. Entendamos isso. Se nós formos com muita sede ao pote, nós vamos desistir do processo. Então vamos sentar, respirar e começar a observar a nossa vida. E aí, continuando na parábola, né? Nós temos que, a vigília é organizar o nosso ambiente interno, mapear o nosso ambiente interno. E aí nós vamos acender a candeia. Vamos em busca do iluminar a nossa vida. E aí tem uma outra história nesse mesmo livro de Humberto de Campos, Boa Nova, que é muito emocionante. Quando Madalena vai a Jesus recorrer daquela presença magnânima. E durante a conversa ela diz assim: Senhor, amo tanto e tenho tanta sede de amor. Qual de nós não tem sede de amor? E Jesus diz a ela que, minha filha, o amor que você busca mora em você. Você é a fonte do amor que você tanto procura. Amar é doar-se. Ele usa a expressão imolar. É doar para alguém, dar de tudo por alguém, por algo. E aí a candeia, a vela, tem esse símbolo. Porque se você olhar a vela, ela acende, ela tem a sua potência luminosa, que ela acende com oxigênio. Nós temos essa centelha divina em nós. E ela, para que essa luz permaneça acesa, ela se consome, ela se doa. E a natureza toda mostra esse processo da lei divina para nós. O sol, para gerar essa luminosidade, ele se consome o tempo todo, gerando luz para o nosso sistema solar. As plantas frutificam e nos dão os frutos, e nós vamos lá e tiramos o fruto, e ela vai nos dar mais frutos. É uma plena doação da natureza, desse planeta, tentando mostrar para nós que, olha, o caminho é o caminho da doação, do amor, dar o melhor que você tem de você para o próximo, para você mesmo e para você mesmo. Porque quem tem a felicidade de trabalhar em prol do próximo, não precisamos ir muito longe. O amor que você tem por um filho, isso preenche a sua alma. Por um pai, quando nós amamos o próximo, e aí quando nós doamos esse amor, isso nos alimenta. E é isso que Jesus diz para Madalena: o amor que você procura no outro está em você. Comece a se doar, que você se alimenta. E a história de Madalena nos mostra que estrutura foi que aquela mulher teve para vencer todas as tentações que ela tinha na vida. Então, acender a candeia, iluminar-se, é o processo da doação, né? E o Espiritismo já nos diz isso, fora da caridade
não há salvação. E se nós observarmos o esforço de muitos irmãos, é a luz que nos acompanha nesse momento. Jesus, o esforço dos apóstolos, o esforço de Kardec na codificação da doutrina, o esforço de Francisco de Assis em reestruturar a sua vida e retornar ao caminho, o esforço de Chico Xavier. Nós não conseguimos escrever 2 páginas. Quantos livros ele se entregou à espiritualidade maior para deixar para nós? Tantas são as pessoas, Divaldo, Irmã Dulce, Madre Teresa, que nos dão o exemplo de que a doação, a entrega, a este amor é que vai nos auxiliar a preencher o vazio, as dores que traz a nossa alma. E aí, essa luz nos reveste, ela é nossa. Nós necessitamos construir a nossa luz. Teremos sempre amigos espirituais a nos auxiliar. Mas aquele que não se ilumina, ele corre o risco de sempre tropeçar e cair. Então não vamos aguardar ou não vamos esperar que somente a espiritualidade amiga faça o nosso trabalho. Nós precisamos das nossas pernas firmes para caminhar. E essa luz que nós construímos aqui é a roupa que nos veste no plano espiritual. Todos iremos fazer essa viagem. Todos iremos viajar em algum tempo. Uns daqui a pouco, outros um pouco mais. E como estamos preparando a nossa roupagem para o retorno, para mudar para esse plano? Aqui, quando vamos viajar, fazemos tantos planos, somos tão previdentes. Tenho dinheiro, não tenho dinheiro, vou a pé, vou de bicicleta, vou de ônibus, vou de avião. Lá ficarei aonde? Na casa de amigos? Não, não tenho onde ficar, tenho que ir para algum local, tenho dinheiro para pagar. Nós pensamos tanto. Quantas vezes nós pensamos no que nós vamos levar quando viajarmos? Porque essa história de morrer é simplesmente um nome que se dá à transição entre os mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. E com certeza, o que tiveste no plano espiritual é a luz que você construiu. O que você vai achar lá é o resultado da construção que você fez aqui, agora. Por isso que a gente diz, é hora. Não espere para auxiliar. Não espere para cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas posturas. Não espere o tempo certo. O tempo certo é agora. Eu posso estar programada para desencarnar hoje. E se eu mudar o meu pensamento, eu já vou chegar do outro lado sabendo que há algo do outro lado, que é simplesmente uma transição, que aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, eu continuarei sentindo. A diferença é que aqui, quando eu penso, eu me escondo atrás desse corpo físico e faço uma cara de paisagem. Lá eu não tenho esse corpo físico. E aquilo que eu penso está espelhado em mim. Não tem como esconder. É por isso que é prudente que nós observemos os nossos sentimentos. Eu vou acabar com eles? Não da noite para o dia. Não em uma única encarnação. Mas eu vou, por exemplo, opa, parou. Isso eu não quero pensar. Parou? Assim não. Eu já vou saber que eu posso orar, pedir socorro. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus? Alguém, por favor, me ajude? O que é que nós estamos esperando do outro lado? É o que nós fazemos aqui. Nós vamos colher
o que nós plantamos. E isso não é praga, isso é lei, ação e reação. Você escolhe a ação, você determina qual é a ação que você vai ter. Agora, a colheita é fato, né? Nós temos que ter essa consciência. A vida espiritual é uma resposta às nossas posturas na vida física. Não tem milagre. Se eu resolver sair para viajar hoje, não vi se eu tenho dinheiro no banco, eu não vi se o lugar para onde eu estou indo está fazendo frio ou está fazendo calor, eu não tenho ninguém do outro lado, não me lembro se tem alguém que possa me dar um socorro. Resolvo e paro na outra cidade assim, vou olhar assim, agora o que eu faço? Não vai ser uma coisa muito agradável. Vai ser meio complicado. Então, nos preparemos para esse momento, iluminando, vigiando, iluminando a nossa vida, com o trabalho, com o amor, com a paciência, sabendo que o nosso processo é lento, mas ele é possível. Jesus veio nos mostrar, ele é possível. E temos muita ajuda, muitos irmãos desencarnados nos acompanham, nos amparam, nos fortalecem para esse processo. E tem um ditado popular que é muito sério: a noite é boa conselheira. Oremos. Eu não sei por onde eu começo, eu não sei o que eu faço, eu não sei nem como pensar. Ore, peça intuição. Todas as noites nós saímos do nosso corpo e vamos nos conectar com aquilo que gostamos, com aquilo que temos sintonia. Pois então, antes de dormir, chama o seu mentor espiritual, o seu anjo da guarda, se me acompanha, por favor. Me orienta, me ajuda. Não tenhamos a fantasia que vamos acordar no outro dia com um livro escrito do lado, dizendo tudo que eu tenho para fazer. Porque, como eu falei, é um processo. Então, um dia você vai acordar, você vai sentir que acordou mais tranquilo, mais calmo. Com o tempo você percebe que durante o dia você fez coisas assim. Nossa, que legal, nem tinha pensado nisso. São intuições boas que recebemos. Nós selecionamos quem anda conosco. Observe qual é a sintonia. Quem é que você convida para estar na sala da sua mente? O seu pensamento é a vida que você leva. A sua vida reflete o que você pensa, o que você vive. Então, oremos. Oremos para que consigamos vigiar. Oremos para que nós consigamos nos iluminar. E aí eu convido a vocês a uma oração, a um momento de luz em nossas vidas. E vamos pedir: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Lembremos, todos os ensinamentos do Cristo são primeiramente para nós. Então, busque o amor, o perdão,
a paz, a fé, a esperança para você, e você conseguirá distribuir para o próximo. Que o nosso próximo consiga um dia ler o Evangelho de Jesus em nós, nas nossas atitudes. Haroldo diz uma frase que ele ouviu muito linda: aprendamos a plantar, a frutificar, a florescer no local em que Deus nos colocou. A hora é agora. O melhor momento é este. Não nos iludamos que o movimento de fora perturbe, afete o nosso movimento interior. Esse poder está nas nossas mãos, não está nas mãos de ninguém. Tenhamos a coragem de começar, a determinação para iluminar, a fé para continuar, e vamos andando progressivamente nessa linda estrada que temos de iluminação, de crescimento, de paz e de harmonia. Muito obrigada. Vamos todos unidos nessas vibrações de amor, dessas vibrações que estão nesse momento tocando em nossos corações, agradecer profundamente a Deus, a Jesus, por tantas bênçãos derramadas sobre nós. Como é bom, Senhor, participar dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que vem nos clarear, nos mostrar o caminho para o nosso crescimento espiritual, renovando, trazendo os novos aprendizados que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. Que possamos, Senhor, realmente, em cada palestra, em cada leitura trazida por esses espíritos do mundo maior, nos modificarmos, nos prepararmos para a verdadeira vida e nos, vamos dizer assim, defendermos contra as influências negativas, para que possamos realmente superar as nossas dificuldades, fazendo aquela sintonia do amor, da bondade e da caridade. E aproveitamos, Senhor, essa oportunidade para pedir por tantos irmãos que nesse momento estão sofrendo. Quantos irmãos, Senhor, estão no leito de dor? Quantos irmãos que estão com seus sentimentos desequilibrados, com depressões profundas? Quantos irmãos que estão pelas ruas sentindo frio, mal tendo o que comer, o que beber, o que vestir? Que o teu amor, Senhor, envolva todo esse planeta onde nós estamos passando por transformações profundas. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Abençoa a cada irmão que estão em nossos pensamentos, muitas vezes sofrendo dores e tratamentos dolorosos. Que o teu amor, Senhor, sempre nos inspire para que possamos andar em tua direção, para a frente e para o alto. Vamos então, todos juntos, fazermos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso, seja a tua vontade, assim na terra. Tia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair quando em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus.